Oi, gente! Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre religião. Eu já me fiz essa pergunta, que é tema do vídeo, e acredito que muitas pessoas, né, talvez a maioria das pessoas, devem ter se feito essa pergunta. Existe religião verdadeira, né? Em algum momento da vida da gente, a gente passa a se questionar sobre a religião que nós herdamos dos nossos pais, a religião que nós aprendemos na comunidade em que a gente vive. E a gente começa a ter questionamentos. Geralmente, quando a gente chega na fase da adolescência ou já passando um pouquinho na juventude, a gente começa a se questionar, porque a gente aprende rituais religiosos com os nossos pais e a gente vai reproduzindo, vai seguindo e não pensa muito nisso, né? Mas eu quero pensar com você nesse vídeo sobre isso. Existe religião verdadeira? E para poder falar disso nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês a leitura bíblica, né, que tem no livro de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 22 ao 27. Mas antes de ler para vocês essa passagem bíblica, eu quero contar para vocês um sonho que eu tive essa noite e que ficou na minha mente assim e me fez refletir. Eu fiquei pensando muito sobre esse sonho o dia todo. Tô gravando esse vídeo já à noite. Eu sonhei, não sei contar muito bem o sonho, tá, gente? Porque é um sonho meio que misturado, as coisas são meio misturadas. Mas eu sonhei que eu procurava uma instituição. É como se fosse uma instituição religiosa que trabalhava com jovens, parece, crianças e jovens delinquentes. Era algo parecido com isso, sabe? E aí eles faziam um trabalho de catequese. A palavra que ficou na minha cabeça foi essa, catequese, sabe? E aí eu chegava lá nessa instituição e procurava o representante, o líder, né? Eu ia conversar com ele. Isso no sonho, isso o sonho acontecendo, né? Eu não entendendo muito bem, só vivendo aquele sonho. E era um padre, então eu chegava pro padre, ia conversar com ele, e a conversa era eu pedindo uma oportunidade para ele para fazer um trabalho com aquelas crianças, aqueles jovens. E aí eu dizia para ele assim, porque Deus me instruiu que eu deveria começar por aqui. Eu tenho um trabalho a fazer. E eu falava assim, toda encabulada para ele, sabe? Porque Deus me orientou a começar por aqui. E era simplesmente isso. Eu falava para ele, aí ele me falava um pouco dos jovens. E começava a falar um pouco do trabalho que a instituição fazia, que era de catequizar esses jovens. Era meio que trazer um comportamento, educar esses jovens que eram delinquentes, né, para um comportamento através da religião. E eu ia, mas a missão que eu sentia no meu coração era uma missão de quebrar com paradigmas. E eu não podia, eu fiquei me sentindo assim um pouco constrangida nessa conversa no sonho com o padre, porque ele começava a falar dos valores religiosos dele, né, que deveriam ser respeitados dentro daquela instituição. E ele falava de Jesus e ele falava de Nossa Senhora. E aí ficou isso na minha cabeça, né, que assim, eu tenho muito respeito pelas pessoas, independente de religião. Eu não gosto de ficar problematizando, sabe? De ficar criticando religião. Mas hoje eu sou cristã, e a religião que existe hoje, que eu mais me identifico, é a religião evangélica, né? É o protestantismo dentro do cristianismo. Mas eu nasci num lar católico e muitas coisas eu aprendi dentro da igreja católica. E aí, quando eu chegava nesse sonho para esse padre, na verdade, eu sentia para mim mesma, né? Eu dizendo, eu não posso entrar no nível de reproduzir algo que hoje eu descobri
que não é verdade. Por exemplo, idolatrar qualquer tipo de ser humano, né? Jesus, ele não é simplesmente um ser humano, mas ele é um Deus encarnado. Dentro do cristianismo, ele é o nosso Deus, certo? E todas as pessoas que seguiram Jesus e que deram continuidade à missão dele aqui na Terra, todas as pessoas não podem ser idolatradas, não podem ser reverenciadas, não pode ser dado glória a essas pessoas, porque senão nós estamos comparando ela a Deus. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas isso ficou ardendo no meu coração, esse sonho. E eu quero falar melhor para vocês através dessa leitura bíblica. O tema do vídeo é qual é a verdadeira religião, né? E eu me fiz essa pergunta. E eu não queria mais viver uma religiosidade mentirosa. Foi por isso que eu comecei a questionar os hábitos religiosos que eu tinha. Eu vou ler aqui para vocês. Tiago, capítulo 1 de Tiago, a partir do versículo 22 até o 27. E sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu acho que eu era assim, sabe? Antes de ter um momento assim de mudança de direção na minha vida. Aquele encontro com Jesus que você só consegue compreender quando isso acontece com você. Não dá para explicar muito, sabe? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era, pecador. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela, liberdade religiosa, liberdade de você não ficar preso a rituais religiosos, que os judeus tinham muitos, né? E Tiago é um discípulo de Jesus que é judeu, e ele vem falar um pouquinho sobre isso. Depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra. Jesus nos chama não somente para ouvir a sua boa notícia, a sua boa palavra. Jesus não nos chama apenas para ler a Bíblia, mas para sermos executores dessa obra. Este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã, né? A sua religião não pode te salvar. Se você não consegue frear a sua língua, em vão são todos os rituais, todo o seu hábito religioso é em vão. Se você não consegue refrear a sua língua, a religião não tem poder de salvar. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Esse último versículo, onde Tiago fala de visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo, ele tem uma importância muito grande para aquela época, para os judeus, porque estar em contato com uma pessoa morta, para o judeu, era algo que o tornava impuro, né? Ele não podia fazer alguns rituais religiosos. Bem, eu não sou teóloga, né? E não sou pastor e não entendo tanto sobre isso para usar as palavras corretas, né? Mas eu entendo
que uma das coisas dentro do ritual judaico é de que entrar em contato com um morto tornava aquela pessoa impura e ela tinha que fazer rituais religiosos para se purificar e poder estar em contato com as pessoas, né? E poder participar das cerimônias religiosas, né? E entrar no templo, enfim. E aí Tiago vem e fala isso, que a verdadeira religião é fazer algo que poderia, assim, não ser tão puro, né? Estar em contato com a viúva e com o órfão na sua aflição. Qual é o momento de maior aflição de uma viúva e de um órfão? É o momento em que essa viúva, em que esse órfão perde um pai, né? Essa viúva perde o seu marido. É o seu momento de maior aflição, onde ela se encontra sozinha, sem ninguém, né? E aí, nossa missão enquanto igreja é estar, enquanto religião, é estar indo de encontro a essas pessoas no seu momento de aflição. Isso não o torna impuro, né? Não se contaminar com o mundo é que é o diferencial, né? Então, não são regras religiosas que tornam você impuro. Pelo contrário, a gente precisa buscar essa verdadeira religião, que é praticada através do amor, através da gentileza, através de servir ao outro na sua necessidade. Então, a religião, muitas vezes, para a maioria das pessoas, eu acredito que para a maioria das pessoas, é simplesmente rituais religiosos de ouvir, de frequentar uma reunião religiosa e simplesmente acaba nisso. Quando que a verdadeira religião, ela é para ser colocada em prática, né? Ela é para ser feita através de obras. E aí, gente, eu precisava chegar aqui e cutucar você que está ouvindo, está assistindo esse vídeo agora sobre isso, né? É algo que precisa arder no nosso coração, né? No coração de quem crê em Jesus e que se diz cristão, né? Que precisa ser praticante da obra de Cristo, da continuidade. E aí, gente, eu quero colocar para vocês uma situação que me fez pensar também no dia de hoje. Muitas vezes nós, ainda que você tenha se convertido a uma religião, do mesmo jeito que eu, né, veio de uma outra religião e se converteu à religião evangélica, mesmo que você hoje seja evangélico, muitas vezes nós ainda carregamos crenças que são apenas da religiosidade e reproduzimos sem pensar muito sobre isso. A gente esquece daquele velho homem que nós somos, né? Da imagem que nós vimos no espelho quando nos encontramos com Jesus. Nós esquecemos dessa imagem e voltamos a ser esquecidos disso, né? E aí hoje eu estava prestando atenção. A gente aprende a fazer orações, a gente aprende a fazer rezas, né? Toda religião tem, né? Alguma reza, alguma oração, algum chakra, sei lá, enfim. E aí, em um momento do meu dia, eu tava saindo, acho que na hora que eu tava saindo de casa pro trabalho, indo levar os meus filhos na escola, e aí, automaticamente, eu falei, uma forma de uma oração, né? Que Deus nos proteja. E, ao mesmo tempo, eu me lembrei de uma outra situação que aconteceu, e eu percebi que aquilo que eu estava falando não era uma oração, mas era apenas eu manifestando um pensamento, manifestando um desejo. E aí eu percebi que eu aprendi desde criança, dentro da religiosidade da minha mãe, a rezar, a orar assim, né? Que Deus... Mas na verdade, quando a gente fala assim, que Deus te abençoe, a gente não está abençoando, a gente está meio que desejando. É como se isso estivesse distante da gente. E a gente precisa entender o poder que nós temos ao ter uma vida com Jesus, né? Nós nós precisamos sair do nível de apenas desejar e começar a entrar no nível da autoridade.
Eu acho que eu já contei aqui num vídeo que eu falo sobre a febre do meu filho, que eu vivi uma situação que eu ia fazer essa velha oração, né? Que a gente costuma fazer, que eu pelo menos aprendi e que eu parei para perceber que eu ainda de vez em quando faço isso. Isso não é o Espírito Santo, isso não é Deus, isso é apenas a minha natureza humana fazendo o velho ritual religioso. Quando eu vou fazer alguma oração pro meu filho, que eu falo que Deus te abençoe, é como se Deus estivesse longe, sabe? Que Deus tire essa febre, que essa febre passe logo. Eu não estou orando, eu estou apenas desejando e manifestando o meu desejo em voz alta. Mas Jesus não falava assim, Jesus não orava assim, Jesus não ensinou a gente a orar assim. Jesus ensinou a falar com autoridade, Jesus repreendia algo, né? Falava repreendendo com autoridade. E a gente precisa começar a se colocar nesse lugar. E aí eu me lembro, né? Na hora que eu tava fazendo essa oração, entre aspas, né? Que Deus nos proteja aqui nos livros de acidentes que eu tava indo dirigir o carro. Não, eu deveria falar de outra forma, eu deveria falar com autoridade, né? E aí, na febre do meu filho, eu comecei a falar assim, eu fiquei um pouco envergonhada, porque estava minha mãe, minha sogra, mas eu precisava repreender a febre. E aí, no vídeo eu conto, né, que ao invés de... que eu parei de falar desse jeito, que essa febre passe. E com autoridade eu repreendi a febre. E na forma, assim, de um momento milagroso, assim, de um momento muito especial, a febre passou naquela hora que eu falei aquilo. E aí... a religiosidade, gente, ela nos tira a intimidade com Deus. A gente precisa se abrir para a liberdade de viver uma intimidade com Deus que a gente só aprende vivendo. A gente não aprende ouvindo, a gente não aprende com alguém contando. A gente só aprende se abrindo para viver. E aí eu quero finalizar esse vídeo aqui. Dizer pra vocês que eu tô muito contente de estar conseguindo fazer mais vídeos aqui, eu tô conseguindo me organizar e cada vídeo que eu faço aqui é um aprendizado pra mim também. Se você gostou desse conteúdo, pode clicar no curtir pra ajudar os vídeos aqui do canal. Você pode compartilhar para alguém esse vídeo. Você pode se inscrever no canal também, né? Você clica no nome inscrever-se, eu acho, não lembro muito bem, mas você pode se inscrever no canal e ficar acompanhando os vídeos aqui, tá bom? Então, eu finalizo esse vídeo por aqui, tchau, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor quiser nos permitir.